E você conhece os seus direitos? E no ambiente de trabalho, hein? Sabe os seus direitos e deveres seus e do patrão? Tem dúvidas? Hoje nós vamos responder suas perguntas ao vivo. É o nosso quadro Direito de Todos. E quem responde às nossas dúvidas é o professor Henrico Tamioso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Larissa. Prazer mais uma vez recebê-lo, viu? Obrigado Sempre pelo convite. quando é trabalhista, bomba de perguntas, o programa não parou, a nossa produção não parou um minuto de receber telefonemas. A gente já conversa já com a Etelvina. O filho foi contratado por 30 dias. O chefe mandou ele embora, mas ela quer saber se ele tem algum direito, já que ficou com pouco tempo registrado na carteira. Certo. Nesse caso, a gente teria um contrato aí de experiência, 30 dias, não foi prorrogado, e aí ela vai ter direitos, né, o filho da Etelvina vai ter direitos de receber pelo que ele trabalhou, tá? Somente, só esses 30 dias? Somente os 30 dias. Somente não os tem 30 direito dias. às férias? Não, porque era um contrato de experiência, certo? Não precisa nem dessas formalidades todas, né? E aí acabou que não foi efetivado devidamente, e aí só vai ter que receber mesmo ali as verbas, né, de rescisão, que são as verbas mínimas. O valor que ele recebeu, se ele teria hora extra ou não, ele vai receber também pelas horas extras, mas é só. A Cleusa trabalha de doméstica das 8 à 1h30 da tarde. Paga transporte, recebe R$800. Trabalha sem registro. Quando sair, ela quer saber se ela tem direitos e quais são esses direitos. Bem, vai ter todos os direitos dela, né? Como tem todo vínculo trabalhista. Se ela está registrada, está belezinha, está cumprindo o seu horário, ela vai ter direito a receber todas as verbas rescisórias. E depois, se tiver férias vencidas ou não, ela vai receber pelas férias também, vão ser indenizadas. Aviso prévio ela vai ter que receber, se não for ela que pedir para sair, certo? Ou vai ser cumprido de alguma forma, no trabalho ou indenizado. Então ela vai ter aí toda a gama, né, de verbas e mais outras consequências do advindo da rescisão do contrato de trabalho dela. Quando é empregada doméstica, não tem uma lei diferenciada? É uma lei que foi editada há pouco tempo, tá? E assim, acabou-se aumentando, né, essa gama de direitos, vamos colocar assim, das empregadas domésticas, né? Elas são mais equiparadas agora a outras funções que antes não eram. Então ela também cumpre hoje uma jornada de trabalho, ela já tinha direito a FGTS, continua tendo, né? E outras coisas mais. Então assim, está cada vez mais equiparado a todo quanto é tipo de função, para não ter mais nenhum tipo de discriminação mesmo. A Vanessa trabalha em uma empresa como recepcionista e cobriu férias. Vamos pedir para subir aí para a gente terminar de ver quem está no TP. Vamos lá. E cobriu férias de uma pessoa. O programa ao vivo é assim, viu, gente? Eu tô lendo o que tá ali no TP, porque estão passando a pergunta e a gente vai ler. Cobriu férias e a empresa pagou 40% em cima dos salários de quem cobriu, da Vanessa. E não com base do salário do substituto. Ela quer saber se é assim mesmo que funciona, professor. É assim mesmo. Assim, ela estava cobrindo férias de uma outra pessoa, veja, ela... Não tem que pagar um salário igual? Mas ela estava no cargo de recepcionista ou ela não era do cargo de recepcionista? A gente tem que ver isso aí, né? Se ela não fosse do cargo de recepcionista, ela estava ganhando, então, um adicional pelo trabalho exercido que não era o dela, tá? Entendi. Geralmente é de 40% mesmo. Então, ela estava exercendo uma dupla função, vamos colocar assim, ou mesmo uma outra função que não era dela, ela vai receber esse adicional, tá? Isso aí vai ter todos os reflexos, tanto no pagamento dela, como também depois, se for fazer o cálculo do FGTS, das férias, tudo isso aí vai incidir também nesses outros cálculos, tá? Pelo valor adicional que ela ganhou neste mês que ela estava substituindo a funcionária. Aí depende, né, também, né? Tem que ver tudo isso. Isso, porque mas não é só o cargo, né? E aí ela não vai, lógico, depois que ela sair desse cargo, né, ela sair desse cargo de recepcionista, ela não está mais exercendo uma dupla função. E aí depois, então, ela volta a receber o seu salário normal, o que ela da função que ela está enquadrada. A Fabiana ganhou uma causa trabalhista, mas a pessoa não terminou de pagar o valor do acordo. E daí? O que fazer? Complicadíssimo, né, Larissa? Isso é complicado. Porque é uma coisa que você tem uma ação ganha, mas não recebeu. Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro, é o que importa, né? Mas nesses casos, tem que procurar o advogado da causa, né, e ver o que ele já está fazendo. No caso, se já está executando, se já está indo atrás dessa empresa, desse empregador, né, para receber. O que acontece muitas vezes é que um acordo descumprido tem uma cláusula penal a ser paga. Então, a cláusula penal é como se fosse uma multa pelo descumprimento de um acordo.
Na Justiça do Trabalho em Londrina, geralmente se fixa ou 50% ou 100%. Então, Nossa. se ela fecha um acordo em R$5.000 e aí veio a descumprir aquele acordo, então dobra o valor do acordo. Então vai para R$10.000. Recorrer de novo ao advogado. Isso, procura o advogado, ele vai saber informar melhor o que aconteceu, tá? E para justamente executar essa empresa e ir atrás para fazer o recebimento. Ana Maria, a empresa que o marido trabalhava era na casa dele, depois saíram do local e depois de um ano ele foi mandado embora. A esposa colaborava atendendo o telefone, pois a empresa era na casa dele. Ela quer saber se ela tem algum direito, né, de receber alguma coisa por atender o telefone. Da empresa do marido dela? Não, a empresa não era do marido dela. Tá. Era uma outra. A empresa funcionava na casa dele só, mas ela atendia o telefone, né? Como se fosse quase como uma secretária dele, né? Nós temos alguns problemas aí, o que nós chamamos muitas vezes de pejotização. Se esse marido dela estava fazendo a empresa, quer dizer, montou uma empresa dentro da casa dele, um escritório, vamos colocar assim, um escritório, um office fora da casa, fora da empresa, vamos colocar assim, dentro da casa, né? Se tem que ver qual que é o tipo de vínculo que ele tinha com essa empresa, primeiro, o marido, qual que é o tipo de vínculo que ele tinha com a empresa, tá? Se ele for empregado. Se ele for empregado ou se ele não era empregado. Porque se ele fosse empregado e ele tinha um home office, né, e a mulher dele eventualmente atendia telefone, se for uma eventualidade, ela não tem direito a nada. Agora, se foi uma coisa que já a própria empresa já sabia dessa situação e deixou que isso acontecesse, né, e ela trabalhando para a empresa, quer dizer, então foi uma situação que a própria empresa conheceu disso e ela tinha ciência disso. Então ela está, na verdade, concordando com a situação e aí ela poderia sim pleitear, talvez, uma vinculação com essa empresa também, né? E salário, etc e tal. Isso tem a ver com o tempo também, doutor? Ou se foi, por exemplo, um mês, ela já criou às vezes é só para quebrar um galho ali, para ajudar o marido. Agora, se ela tiver feito isso com certa habitualidade, né? E a empresa tiver conhecimento disso aí, acaba piorando, no sentido piorando para a empresa e melhorando para ela, né? É bom ela procurar um advogado, então, né? Para explicar melhor essa situação. Consegue né? procurar um advogado aí para explicar certinho para ela. O que eu falei da pejotização, na verdade, é muitas vezes que uma empresa ela acaba obrigando um dos funcionários a formar uma PJ, muitas vezes na casa dessa pessoa, para depois começar a trabalhar e prestar serviços, o que não é o certo. O certo é a pessoa ser empregada, até porque ela está trabalhando unicamente e exclusivamente para essa empresa. Tá certo. A gente vai continuar com as nossas perguntas, só um minutinho que eu tenho um recadinho. E a gente volta com o nosso quadro Direito de Todos, respondendo as suas perguntas sobre direito trabalhista. E o Oswaldo ligou para a gente e pergunta, professor, o empregador contesta um atestado médico dizendo que foi rasurado. O que ele pode fazer se o empregador contestar sobre isso? Bem, uma situação um pouco delicada. É um pouco delicada porque é difícil o médico conceder um outro atestado em cima daquele que já foi feito, pegar uma segunda via, né? Ele pode até ir atrás. Se o médico conceder, tudo bem. Então tá, problema resolvido. Geralmente é difícil também um atestado. É difícil, né? Um atestado rasurado, né? Mas teria que conversar juntamente com o empregador e ver o que é possível de se fazer, tá? Até porque se for realmente uma ausência no trabalho por conta de uma doença, por conta de não estar passando bem naquele dia, bem, o empregador teria que entender a situação e ponto, né? Se conseguir entrar em contato com o médico para ver se consegue uma segunda via de um atestado, ou fazer um mesmo, né? Porque ele não vai ter prova nenhuma, né, de que foi feito naquele dia, naquele horário. Por isso que é muito complicado o médico conceder um outro com data retroativa. Mas teria que se entrar numa conversa ali, ou no máximo, né, guardar certinho, tirar a cópia, para se vier ter algum problema, depois fazer a reclamação devida. O Paulo Sérgio pergunta, quando uma empresa adverte um funcionário e ele se recusa a assinar, outra pessoa pode assinar? Isso pode, né? Qual o valor disso perante a Justiça de Trabalho? Perfeito. Acontece o seguinte, quando a pessoa ela não assina aquela advertência ou uma suspensão, muitas vezes, né? O empregador costuma fazer o seguinte, pega a assinatura de quem está perto, de quem está próximo, ou daquele funcionário que trabalha do lado, ou alguém, precisa de pegar a assinatura de alguém, porque é uma testemunha.
Então, olha, ele está testemunhando aquele fato que o empregado não pegou a sua advertência, não quis receber a sua advertência. O próprio chefe pode assinar? Não. Não? Teria que ser uma outra pessoa, né? Uma pessoa dentro da empresa. Se não tem outra pessoa, aí teria que escolher às vezes até do chefe. Será que tem validade? Não. Do chefe, aquela mesma pessoa que está dando a advertência não tem validade, certo? Porque é ela mesma que está impondo a advertência. Tem validade sim, tá? E isso aí vai ser valorado perante a Justiça do Trabalho. Então o juiz, ao analisar aquela advertência, aquela suspensão, aquela cartinha, ele vai falar assim, não, realmente tem valor, porque foi assinado por 2 testemunhas, geralmente é assim que a gente faz. Então todo documento tem valor, tem que ser assinado por 2 testemunhas, tem valor sim. Então, se ele não está de acordo, ele pode falar assim, ó, tudo bem, eu não assino, isso é um direito do trabalhador, não assino porque eu não estou de acordo com essa advertência. Mas daí ele pode pegar o empregador, 2 assinaturas de 2 testemunhas, para daí depois ter certa validade perante a Justiça do Trabalho. O que é melhor então? Melhor é você não assinar, faz o seu e fala assim, ó, estou certo, eu não deveria receber essa advertência mesmo, por isso que eu não vou assinar. Não distrate ninguém e depois, se tiver algum problema, vai ser discutido perante o juiz. O Firmino trabalhou por 23 anos como servidor público, aposentou por tempo de serviço, perdeu um pé em um acidente de trabalho, recebe apenas a aposentadoria. Ele quer saber se ele tem direito a receber algo a mais. Teria que ver se nesse ambiente de trabalho dele teria alguma periculosidade ou até, vamos supor aí, uma insalubridade porque ele perdeu esse pé. Aí ele poderia cogitar de pedir isso perante a Justiça do Trabalho, entrar com uma ação judicial. Mas só o fato dele ter perdido o pé já não... Então, teria que ter uma motivação nisso aí dentro do ambiente de trabalho. Tá? Ele poderia pedir a periculosidade e insalubridade também, além de uma suposta indenização aí pelos danos materiais causados, pelos danos estéticos causados a ele. Tá? Agora, quanto mais tempo passar isso aí, pior. Ele falou que trabalhou por 23 anos, eu não sei quanto tempo já que ele saiu desse ambiente de trabalho, né? Então, teria que procurar imediatamente um advogado para ver o caso dele. Tá? A gente pode dizer que tem um tempo para recorrer? Teria um tempo, né? Uma prescrição quinquenal aí para entrar com a demanda novamente. Por exemplo, você rescinde o contrato com a empresa, tem 5 anos para entrar com um processo contra aquela empresa. Exatamente. É um prazo meio curto, né? Até para servidor público? Até para servidor público, todo tipo de trabalho. Agora, perante o INSS, ele teria que conversar lá no INSS, com os funcionários, com o perito médico legal lá do INSS, e daí vai saber se ele foi aposentado por tempo de serviço, se ele tem ainda direito a um auxílio. Se bem que, eu já te falo, a duplicidade ou aposentadorias ou auxílios, ela é vedada. Só se ele tiver, por exemplo, uma aposentadoria privada e ele depois tenta receber perante o INSS uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Aí poderia. A Deise sofreu um acidente próximo de vencer a segunda férias, que foi em abril. Esse acidente foi em janeiro. O acidente está há 1 ano e meio, aí ela teve que encostar. Quando voltar, ela pode tirar essas férias que está vencida? Completamente, pode sim. Ela se ausentou não porque ela estava de férias ou qualquer outro motivo. Quis, né? Ela se ausentou porque ela não pôde mais, estava afastada, na verdade. Nesse caso, ela vai voltar e quando ela voltar, ela vai continuar como se, na verdade, é uma suspensão do contrato de trabalho. Suspende, então, dali em diante, até o momento que ela voltar, é como se excluísse aquele pedaço e a volta tudo como estava anteriormente. Antes da suspensão. E aí ela vai ter direito às férias de novo e tudo mais que ela estava lá no contrato de trabalho dela antes do afastamento. A Ruth trabalhou 8 meses com carteira assinada como cuidadora de idoso. Ela quer saber se tem direito a seguro-desemprego. Tem, se ela trabalhou com carteira registrada, independente da função que ela fez, tá? Ela vai ter direito sim ao seguro-desemprego. Aí, se ela vai receber por 1, 2, 3, 4, 5 meses, isso vai depender do tempo que ela exerceu, a atividade dela. Se ela exerceu durante 8 meses, eu sei que ela já vai ter pelo menos direito a 1 mês. Mas tem que ser analisado certinho, cada caso é um caso. A Gersi, não sei, perdeu os 2 rins, procurou o INSS e foi recusado o benefício. Não tinha carteira registrada e nunca contribuiu. Conseguiu um transplante, mas agora está tendo convulsões. Porém, está com medo de trabalhar, quer saber se tem direito a algum benefício. Aí é difícil, né? Muito difícil. Eu não sei até por que foi negado perante a Previdência, porque tem 2 tipos. Você pode tanto aposentar-se pela Previdência... Mesmo sem nunca ter contribuído? Não, sem nunca ter contribuído não, porque o regime da Previdência é um regime contributivo. Ele falou agora, que nunca contribuiu. Tem tanto a Previdência, né, que faz toda parte da assistência social brasileira. E também ela pode receber um auxílio.
Tá? Esse auxílio vai depender muitas vezes da renda que ela ganha, se ela não tem alguma fonte de renda, quantas pessoas que convivem com ela, etc e tal. Porque realmente aposentar por invalidez, ela não vai conseguir. Só se a pessoa contribuiu. Só se ela contribuiu. Agora ela pode tentar requerer algum benefício assistencial, e daí que não é diferente. precisa ter contribuição. Não precisa ter contribuição nenhuma, ela vai ter que provar alguns requisitos. Eu aconselho ela a procurar um advogado especialista nas ações previdenciárias, nas ações desse porte. Irene, pode trocar de advogado no meio de um processo? Pode sim, sem problema nenhum. Como é que faz? Aí teria que já, muito provavelmente, conversar com um outro advogado, né, que ele vai saber dar as coordenadas. Nesse caso, ela vai estar renunciando, né, revogando o seu mandato, aquela procuração que ela deu para o advogado. Só que muitas vezes o advogado já também prestou o seu serviço e vai querer receber até aquele momento. Então tem que entrar num acordo. Ah, não está feliz com o advogado? Pode sim rescindir o contrato com o advogado e procurar um outro. Mas aí vai ter deixa tudo certinho. Isso, deixa tudo certinho lá, tenta fazer um acordo, ele não vai receber pelo todo o trabalho, até porque o processo ainda não encerrou. Mas daí ela vai ter que fazer um acordo ali, colocar um ponto final e já entregar na mão do outro advogado, que daí vai dar prosseguimento à ação. Franciele, existe aviso retroativo? A chefe não quis que ela cumprisse e ela colocou o último mês trabalhado como aviso. Tá certo isso? Não, é fraude isso, né? Não pode. Ela tem ou que cumprir o aviso prévio dela ou tem que ser indenizado. Só se, no caso, ela, por exemplo, a empregadora, ela que está pedindo para sair. Aí, se foi um aviso prévio indenizado porque seria benéfico para ela, aí é diferente, para a empregada. Agora, se o empregador coloca um aviso retroativo com fins de não pagar o aviso prévio, né, o aviso prévio, que não é nem o último mês de trabalho dela, ela vai receber de qualquer jeito. Agora, o aviso prévio, que seria mais um mês de trabalho, no mínimo 30 dias, tem que avisar o empregado que ele está demitido, que ele está rescindido o contrato de trabalho. Nesse caso, então, seria fraude. E aí teria que provar isso na justiça. Tudo que ela fala assim, mas foi feito lá retroativo. Mas depois, quando chegar num processo judicial, você vai ter que provar que foi feito retroativo. E às vezes essa falta de prova que é muito complicado. Tá certo. Então ela tem que procurar os seus direitos. Procura os seus direitos, porque não é certo fazer o aviso prévio retroativo. Não é certo. Você coloca uma data lá, por exemplo, hoje é dia 22, aí você coloca a data de dia 22 de setembro, em vez de colocar dia 22 de outubro, como se ela estivesse saindo já no dia 22 de setembro, isso, e o aviso prévio ela já cumpriu. Tá errado, né? Tá errado, então porque olhar ela também até antes de assinar os documentos, né? Sim, pode até se negar a receber, procurar o sindicato da categoria ou um advogado. Tá certo, professor. Queria agradecer a sua presença, muito Obrigado, obrigada, viu? Larissa. Graças a Deus o nosso telefone não parou um minuto, então a gente não conseguiu responder a todas as perguntas. Muito obrigada para você que ligou, as perguntas também vão ficar guardadas. Esse foi o nosso quadro Direito de Todos. A gente falou hoje sobre direito trabalhista.